Por que que os discípulos que estavam caminhando para Emaús não reconheceram Jesus? Por que que eles não perceberam e não sentiram a presença de Cristo? Lucas 29, verso 13 ao 35. A caminhada da frustração. Nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria Israel. 2 discípulos caminhavam para Emaús, falando de tudo o que tinha acontecido. A Bíblia diz que eles estavam tristes, tinham visto a cruz, ouvido os relatos da ressurreição de Cristo, mas ainda assim eles não conseguiram crer. A esperança agora estava no passado. Eles não dizem esperamos, mas nós esperávamos. A decepção espiritual nasce quando a nossa expectativa é maior do que a revelação de Deus. Quem perde a esperança começa a andar, mas não sabe mais para onde está indo. Jesus caminha com quem não o reconhece, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, versículo 16. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Não porque ele não estivesse presente, mas porque a dor muitas vezes cega mais do que a incredulidade. A presença de Cristo não depende da nossa percepção. Ele continua perto, mesmo quando nós não o vemos. Jesus nunca abandona o caminho, mesmo quando o coração está confuso. A palavra que interpreta a dor, e começando por Moisés e todos os profetas. Lucas 24, verso 27. Jesus pergunta, escuta e depois confronta. Como sois tardios de coração para crer? Então, Cristo começa a expor as Escrituras. Moisés, os profetas, tudo apontava para aquele momento. A cruz não foi um acidente. O sofrimento não foi fracasso. Era parte do caminho para a glória. A Escritura não apenas informa, ela reinterpreta a dor à luz da redenção de Cristo. Quando Cristo explica a palavra, a dor ganha sentido e o caos vira propósito. O coração que arde antes dos olhos se abrirem. Porventura não ardia o nosso coração? Eles disseram em Lucas 24, 32. Enquanto Cristo falava, algo mudava por dentro. Antes de reconhecê-lo com os olhos, eles o sentiram no coração. Queridos irmãos e irmãs, a fé verdadeira não começa na visão, começa na revelação interior. Deus acende o coração antes de abrir os nossos olhos. O reconhecimento que muda a direção. Levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém. Lucas 24, verso 33. No partir do pão, os olhos se abrem. Eles reconhecem Cristo.
e no mesmo instante ele desaparece. A visão some, mas a fé permanece. Eles se levantam e voltam para Jerusalém. Quem encontra o Cristo ressurreto não continua andando na direção errada. O encontro com Cristo sempre produz arrependimento, reposicionamento e missão. Quem encontra Jesus no caminho nunca permanece na rota errada. Conclusão: Emaús não era o destino. Emaús não era o fim. Emaús era o lugar do reencontro com Cristo. Era o ponto de transição. Era onde a tristeza encontrou com a revelação do Cristo ressurreto. Era onde a fuga virou missão. Jesus não apenas caminha conosco, queridos irmãos e irmãs. Ele redefine o nosso destino. O Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre, transforma a decepção em testemunho. Quando Jesus parte o pão, ele também parte a incredulidade. Quem encontra o ressurreto não anda mais por emoção, mas anda pela fé e a revelação em Cristo Jesus. Emaús é só uma parada. Jerusalém é o lugar do chamado. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.